quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Duas partículas de cargas elétricas Q igual a 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb e Qzinho igual a 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Sendo K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, a intensidade da força de interação entre elas em newtons é de letra A, 1,2 vezes 10 a menos 5, B, 1,8 vezes 10 a menos 4, C, 2 vezes 10 elevado a menos 4, D, 2,4 vezes 10 a menos 4 e letra E, 3 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos lá para a mãozinha. Então, galera, a situação basicamente é a seguinte. Nós estamos falando de dois corpos carregados. Então, vamos supor que um esteja aqui. Primeiro corpo carregado, a questão falou que tinha uma carga Qzão de intensidade 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb. Ela estava distante de uma segunda carga, onde essa segunda carga tem intensidade Qzinho, cujo valor é 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb. E a distância entre essas duas cargas é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Aí a questão te deu mais uma informação. Falou que o K, que é a constante eletrostática do meio onde isso está acontecendo, é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, que é a unidade de medida. E no final, pediu para você calcular a força de interação elétrica entre elas. Como que a gente vai fazer isso? De acordo com a lei de Coulomb, a força elétrica entre duas partículas pontiformes pode ser medida da seguinte maneira: constante eletrostática do meio vezes a carga de uma vezes a carga da outra, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então vamos começar aí com os primeiros valores. A constante eletrostática tem intensidade de 9 vezes 10 elevado a 9. A carga Qzão vale 4 vezes 10 elevado a menos 16. A carga Qzinho vale 6 vezes 10 elevado a menos 16. E isso tudo está sendo dividido pela distância ao quadrado, que vale 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros ao quadrado devido à equação da lei de Coulomb. Então é essa equação que a gente tem que resolver para descobrir a força de interação elétrica entre essas duas partículas. O que eu te aconselho? Se tiver dificuldade na hora de fazer essa conta, separa os valores que não são potência das potências. Vou jogar os valores que não são potência para frente. Então eu tenho aqui o 9, o 4 e o 6 na região de cima ali. Na região de baixo eu tenho 3, só que ele está ao quadrado. E 3 ao quadrado dá 9. Só de fazer isso a gente já percebe que pode simplificar esse valor. O resto que sobra ali na parte de trás são as potências. 10 elevado a 9 vezes 10 a menos 16 vezes 10 a menos 16. E isso tudo sobre 10 elevado a menos 9, que está ao quadrado. Aqui eu tenho uma potência de potência. Aí eu repito a base, que é 10, e multiplico os expoentes. Menos 9 vezes 2 dá menos 18. Então vou pegar esse valor aqui da frente. 4 vezes 6 dá 24. Multiplicação de potência de mesma base, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Quando eu estiver fazendo uma divisão, em vez de somar os expoentes, eu vou subtrair. Então vai ficar mais ou menos assim. 10 elevado a
9 mais o menos 16 mais o outro menos 16. Na propriedade da divisão, eu diminuo os expoentes, porém o expoente já era negativo. Então, como é que vai ficar aqui? O 24 permanece. E agora eu tenho que ver qual é a potência. Se eu pegar e somar todos esses fatores, lembrando que mais com menos vai acabar dando menos e menos com menos vai acabar dando mais, eu vou obter aqui que o expoente será menos 5. Se você olhar, não tem valor escrito desse jeito, pois todos os valores eles estão explícitos em notação científica, de maneira que o número da frente da potência fique entre 1 e 10. Para isso, eu tenho que andar com a casa decimal uma vez para a esquerda, que aí vai ficar o 2,4, que aí fica entre 1 e 10. Mas cada casa decimal que eu mexo na esquerda no valor da frente, no expoente eu vou somar uma unidade. Então o que eu vou obter aqui no final? 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 mais 1 dá menos 4, e isso medido em Newton. Se você reparar, esse gabarito a gente encontra na letra D.